Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre problemas de otimização, tá? Na aula anterior a gente falou sobre construção de gráficos com auxílio do conceito de derivadas, tá? E hoje a gente vai falar sobre problemas de otimização, que é um tópico importante do nosso curso, tá? Que, como eu falei anteriormente, é uma parte mais aplicada do conceito de máximos e mínimos, tá? De funções. Bom, vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Hoje é a nossa 20ª aula, né? Parece que a gente começou o nosso curso ontem, né? E já está na 20ª aula. Problemas de otimização, tá bom? Problemas de otimização. Em problemas de otimização, como eu falei anteriormente, o que a gente vai tentar fazer em geral, tomar uma função que modela a situação problema que você vai estar trabalhando, tá? A gente vai pegar alguma função que modele a situação problema e, em geral, esse problema vai pedir algo relacionado ao máximo ou ao mínimo dessa função, tá? E aí a gente vai tentar encontrar os pontos de máximo ou de mínimo dessa função, maximizando ou minimizando a função que está modelando o problema, tá bom? E para isso a gente vai usar aqueles conceitos, em geral a gente vai usar aqueles conceitos do teste da primeira e da segunda derivada que nós utilizamos, que nós conhecemos, tá? Olha só, vou começar com um problemazinho um tanto tranquilo, tá? Um problema inicial, para a gente entender mais ou menos como que vai funcionar a ideia por trás desses problemas de otimização, tá? Então o problema 1... O problema 1, ele nos diz assim, ó, determine dois números x e y, tais que a diferença entre eles seja igual a 100, e o produto entre eles seja o mínimo possível. Tá? Então eu quero determinar dois números x e y, tais que a diferença entre eles, se eu pegar x menos y, eu obtenho 100. E o produto entre eles, x vezes y, é o menor possível. Ou seja, é mínimo. Tá bom? Então é isso que nós queremos fazer. Bom, eu quero minimizar o produto desses dois números, dessas duas variáveis no caso, né? Que eu não sei quais são esses números. Tá? Então eu posso considerar isso como uma função. Eu vou considerar esse produto como uma função, porque eu tenho duas variáveis, então o produto vai variar de acordo com essas incógnitas. Tá? Então eu tenho uma função produto que vai ser dada por x vezes y. Só que nós trabalhamos aqui em cálculo 1 com funções de uma variável apenas. Tá? Aqui eu tenho duas incógnitas, o x e o y variam. Então, em problemas como esse, o que a gente precisa fazer? Você vai tentar reescrever uma das incógnitas em função da outra. Para isso, você vai precisar de alguma informação do problema, que o problema te deu. E a informação que o problema nos deu foi essa, que a diferença entre x e y é igual a 100. Tá? Então, daqui, eu posso escolher um dos dois e escrever, por exemplo, o y em função de x ou x em função de y. Tudo bem? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Deixa eu colocar. Daqui, como x menos y é igual a 100, nós poderemos dizer que o y vai ser igual a x menos 100. Tá? Se eu pegar esse y e passar para lá positivo, e esse 100 para cá negativo, eu tenho que y é igual a x menos 100. E dessa maneira, eu consigo escrever a variável y em função da variável x. Tá bom? Agora, se eu olhar para aquela função produto, que é x vezes y, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Esse produto vai variar em função apenas da variável x. E vai ser dado por x vezes o y, que é x menos 100. X menos 100.
Então, observa que agora eu tenho uma função que modela o meu problema. Tudo bem? E o nosso objetivo vai ser encontrar os valores de x e y que minimizam essa função produto. Eu quero os pontos ou o ponto de mínimo dessa função. Tá? Bom, essa função aqui, reescrevendo ela pode ser escrita da seguinte maneira: x ao quadrado menos 100x. Confere? Tudo bem? Bom, então vamos tentar encontrar o ponto de mínimo dessa função. Para a gente encontrar o ponto de mínimo, primeiro você deriva e acha os pontos críticos, né? Então vamos lá. Derivando essa função, derivada do produto, vai ser derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de 100x é 100, tá? E aí, uma vez encontrada a derivada da função, eu igualo essa derivada a zero para eu poder achar os pontos críticos, tá? Lembrando que essa função existe para todo x, tá? Então, basta, para achar os pontos críticos, basta igualar a derivada a zero, tá? Então, aqui eu vou ter que 2x vai ser igual a 100 e, portanto, x vai ser igual a 100 sobre 2, que vai dar 50, tá? Então, esse camarada aqui vai ser um ponto crítico da função. Tudo bem? Tá? E aí, para a gente analisar se esse ponto vai ser ponto de máximo ou de mínimo, eu posso usar o teste da primeira ou o teste da segunda derivada. Tá? Pelo teste da primeira derivada, nós temos que fazer o quê? Nós temos que analisar o sinal dessa primeira derivada. O ponto crítico é 50, tá? Essa derivada é uma função polinomial do primeiro grau, crescente, então essa parte aqui ela é negativa e nessa aqui ela é positiva, né? Isso se reflete para a nossa função que aqui a função é decrescente e aqui ela é crescente. Essa função só tem esse ponto crítico, tá? Só tem esse ponto crítico. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo, tá bom? A dúvida seria se esse ponto vai ser... Porque, em geral, o teste da primeira derivada, ele nos diz que esse ponto é um ponto de mínimo local, tá? A dúvida seria se esse ponto seria, de fato, o ponto de mínimo absoluto da função, porque eu quero minimizar o produto de maneira absoluta, tá? Mas... bastaria a gente analisar o limite quando esse x tende para mais ou para menos infinito nessa função. Tá? Então, a gente vai ver que, em ambos os casos, vai para mais infinito e, portanto, esse ponto aqui vai ser ponto de mínimo absoluto. Tá? Na verdade, tem uma versão do teste da primeira derivada, porque quando a gente estudou na aula anterior o teste da primeira derivada, nós estudamos restritos a intervalos, né? Então, eu olhei próximo do ponto crítico, tá bom? Mas, se você garantir que a derivada é decrescente para todos os pontos antes do ponto crítico e crescente para todos os pontos após o ponto crítico, então você pode afirmar com certeza que esse ponto crítico, ao invés de ser um ponto de mínimo local, ele vai ser um ponto de mínimo absoluto. E de maneira análoga para o ponto de máximo. Ok? Então, de fato, esse ponto 50 aqui, x igual a 50, vai ser um ponto de mínimo da função. Alguma dúvida? Não? Logo, x igual a 50 é ponto de mínimo. De P. Tudo bem? Então, esse valor x igual a 50 é o valor que minimiza essa função produto. Tá? E para eu encontrar o valor y correspondente, porque nós queremos encontrar os valores x e y. Para encontrar o y correspondente, basta que eu pegue aquele x e substitua aqui. Né? Eu sei que, como y igual a x menos 100... Então,
Esse y que nós queremos encontrar vai ser 50, que é o x de mínimo, menos 100, que vai dar menos 50, tá? Então, os valores, os números, cuja diferença entre eles é 100 e o produto entre eles é o menor possível, são os números 50 e menos 50, ok? Então, se eu pegar 50 menos o menos 50, a diferença vai dar 100. E se eu multiplicar eles, a diferença vai dar menos 2.500. Tudo bem? Esse problema, em geral, vai te pedir algo relacionado a máximo ou mínimo dessa função. E aí você tem que usar os conhecimentos que nós aprendemos nas aulas anteriores sobre máximos e mínimos para você encontrar, para você resolver o problema, tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Então vamos para o segundo problema. Olha só. O maior constituinte do corpo humano é a água, que é muito eficiente na dissolução de sais minerais, devido ao fato de suas moléculas combinarem com íons, dando origem a íons hidratados, tá? A presença de íons de hidrogênio em soluções aquosas, H+, ou H-, é tal que, a uma temperatura constante de 25 graus Celsius, tem-se que o produto dessas concentrações é igual a 10 elevado a menos 14. Okay? Para que concentração de H+, a soma H+, mais o H- é mínima. Tá bom? Então, eu quero saber, olha só, eu sei, vou colocar aqui, problema 2. Então, eu sei que essa concentração multiplicado por essa é 10 elevado a menos 14. Eu quero saber quanto que essa concentração de hidrogênio vale para que essa soma seja mínima. Para que essa soma seja mínima. Tudo bem? Bom, ficar trabalhando com essa simbologia aí é ruim, né? Então, vou chamar isso aqui de x. Chamar isso aqui de x, tá? E vou chamar esse outro de y. De x e esse outro de y. Tudo bem? Então, reescrevendo o nosso problema, eu tenho o seguinte, que x vezes y... Nós temos que x vezes y é igual a 10 elevado a menos 14. Tá? E nós queremos saber quanto que vale x para que a soma x mais y seja mínima. É isso que nós queremos. Tá? Reescrevendo ele em termos de x e y. Que fica mais simples para a gente entender. Ok? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Bom, eu quero minimizar essa soma. Eu posso dizer que essa soma é uma função das variáveis x e y. Tudo bem? E além disso, eu sei que x vezes y é 10 elevado a menos 14. Então eu posso dizer que y é igual a 10 elevado a menos 14 sobre x. Concorda? Ok? Então, x é 10 elevado a menos 14 sobre x. Então, como eu quero essa soma vai variar apenas em função de x e vai ser igual a x mais o y, que é isso. É 10 elevado a menos 14 sobre x. Então, eu já encontrei a função que modela o nosso problema. E agora nós queremos minimizar essa função. Tudo bem?
Bom, para minimizar essa função, nós precisamos primeiro derivar. Então, a derivada dessa função vai ser igual, derivada de x é 1, tá? 10 elevado a menos 14 é constante, eu vou deixar ela aqui do lado. E vou derivar 1 sobre x. Qual é a derivada de 1 sobre x? Não, 1 não. 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Olha só. Quero derivar 1 sobre x. Isso aqui eu posso reescrever como x elevado a menos 1. A derivada de x elevado a menos 1. Então fica menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Que é o mesmo que menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Essa é a derivada de 1 sobre x. Tá? Ok? Então, organizando aqui, olha, a derivada da função f é igual a 1 menos 10 elevado a menos 14 sobre x ao quadrado. Ok? Uma dúvida? Bom, vamos encontrar os pontos críticos. Tá? Então, essa derivada aí, igualada a zero, vai nos dar o seguinte, ó, 1 menos 10 elevado a menos 14 sobre x ao quadrado igual a zero, tá? Isso aqui está negativo, vem para cá positivo, então vai ficar 10 elevado a menos 14, desculpa, 1 igual a 10 elevado a menos 14 sobre x ao quadrado, ok? E aí esse x ao quadrado para cá multiplicando, vai ser igual a 10 elevado a menos 14, e portanto x vai ser igual a raiz quadrada de 10 elevado a menos 14, que dá 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Porque 14 dividido por 2 dá 7 negativo. Beleza? E observa, não sei se vocês perceberam, mas eu não considerei as duas raízes, uma raiz positiva e outra negativa. Porque pela natureza do problema, o x tem que ser maior que zero. Essa parte? Daqui? Daqui? A derivada? A função? A função é a função soma. Eu quero minimizar a soma. A soma de x com y. Y vezes x dá isso. Então, passando o x dividindo, y é igual a 10 a menos 14 sobre x. Sobre x. Tudo bem? Então, como eu quero a soma das duas variáveis, então x mais o y vai ser isso aqui. Tá? O resto está claro? Tá. Beleza. Então, voltando para cá. Então, não estou considerando o mais ou menos, porque pela natureza do problema, o x tem que ser maior que zero, tá? Vou até colocar a observação aqui, ó. X é maior que zero. Ok? Então, eu só tenho esse ponto crítico. Quando eu analisar o sinal, eu posso analisar o sinal dessa função, mas, para a gente variar um pouquinho, eu vou calcular, vou fazer pelo teste da segunda derivada, para a gente relembrar, tá? Pelo teste da segunda derivada, o que a gente faz? A gente calcula a segunda derivada, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a segunda derivada. Deixa eu colocar a derivada primeiro aqui. É 1 menos 10 elevado a menos 14 sobre x ao quadrado. Né? Tá. Então, vamos derivar agora ela, para encontrar a segunda derivada. Então, a segunda derivada vai ser, derivada de 1 é zero. Tá? Então, aqui, menos 10 elevado a menos 14, eu vou deixar aqui. E eu quero derivar 1 sobre x ao quadrado. Qual é a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Menos 1 sobre x ao cubo. Muito bem. Menos 1 sobre x ao cubo. Alguma dúvida? Não? Tá. Fazendo o jogo de sinal, a segunda derivada será
10 elevado a menos 14 sobre x ao cubo. Como é que a gente usa o teste da segunda derivada para classificar o ponto crítico em máximo ou mínimo? Pega o quê? Isso, os pontos críticos, exato, as raízes da derivada, que são os pontos críticos, que no caso é esse aqui, e jogo na segunda derivada. Se der positivo o resultado, o que é que esse ponto crítico será? Ponto de mínimo. Positivo com cavidade para cima, portanto é ponto de mínimo. Se der negativo com cavidade para baixo, ponto de máximo. Ok? Então, calculando a segunda derivada no ponto crítico, que é 10 elevado a menos 7, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 14 sobre 10 elevado a menos 7 ao cubo. Nem precisa fazer essa conta, porque você já sabe que isso aqui vai ser positivo. E se isso é positivo, significa que x igual a 10 a menos 7 é mínimo. É ponto de mínimo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Bom, mas eu quero encontrar... Ah, não, só queria encontrar o valor de x mesmo, né? Então, x aqui, que minimiza essa soma, é 10 elevado a menos 7. Belezinha? Uma dúvida, gente? Não? Vou passar. Se não tem dúvida, eu vou passar. O teste da segunda derivada diz o seguinte, ó. Suponha que você sabe que a derivada da função em um certo ponto crítico C é zero. Então, você calcula a segunda derivada nesse ponto crítico. Você tem 3 opções, mas a gente vai se ater a 2 opções. Se for positivo ou se for negativo. Tudo bem? Se for nulo, é inconclusivo o teste, tá? Mas se for positivo, vai significar que o ponto C é um ponto de mínimo. Mínimo local da função. E se der negativo, significa que o ponto C é o ponto de máximo. Tá? Esse aqui é o teste da segunda derivada. Tá? Então, o que eu fiz foi calcular a segunda derivada. Parte 10, calculei a segunda derivada. Depois eu peguei o ponto crítico que a gente tinha encontrado lá no início e substituí na segunda derivada. Então ficou 10 a menos 14 sobre 10 elevado a menos 7 ao cubo. Só que essa conta eu não preciso fazer porque eu já consigo perceber que ela é positiva. E se ela é positiva, pelo teste da segunda derivada, esse ponto crítico, 10 elevado a menos 14, é ponto de mínimo. Ok? Beleza. Ah, tá. Vamos mostrar. Olha só. 1 sobre x ao quadrado, derivada, é o mesmo que x elevado a menos 2, derivada dele. Boa pergunta, na verdade. Faltou 2, né? Uma falta de atenção aqui. Então ficou menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1 dá menos 3, né? Dá menos 2 sobre x ao cubo. Bem observado. Deixa eu corrigir aqui. Então aqui é menos 2. Por sorte não vai alterar a conclusão, né? Então aqui é 2 vezes, aqui é 2 vezes, mas vai continuar sendo ponto de mínimo, tá bom? Obrigado. Bom, alguma dúvida? Tudo certo, né? Vamos para o problema de otimização 3. Olha só. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca
e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa cercar ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Então, vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Tem um rio aqui, um rio reto, tá? O campo é um campo retangular que esse fazendeiro quer cercar. Ele tem a metragem de cerca 1.200 metros. Tudo bem? 1.200 metros. Bota lá de novo pra gente. E ao longo do rio ele não precisa cercar, obviamente, né? Quais são as dimensões do campo que tem a maior área possível? Tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu não sei quais são as dimensões. Vou dizer que aqui é x, né, já que é um retângulo, e aqui eu vou chamar de y. Tudo bem? Quero saber quanto que tem que ser x e y para que esse retângulo tenha a maior área possível, lembrando que a metragem de cerca utilizada vai ser 1.200. O que vocês fariam? Não entendi, como é? Isso, ele quer a área. Não. Não, aí você vai estar... x vezes y igual a 1.200, você vai estar dizendo que a área é igual a 1.200, mas não é isso que ele afirma. É a cerca. Hã? Exato. Esse 1.200, que vai ser a cerca, é o perímetro desse retângulo. Tá? Então, 2x mais y é igual a 1.200. Tudo bem? Era isso. Tá, perfeito. Tá? Então, 2x mais y é igual a 1.200. Ok? Mas aí eu quero saber, se 2x mais y é igual a 1.200, eu quero saber os valores de x e y que maximizam essa área. Tudo bem? Essa área aqui, ó. Tá? Como é que a gente calcula a área desse terreno? X vezes y. A área é x vezes y. E aí nós temos um problema parecido com os anteriores. Eu tenho uma informação que envolve as duas variáveis e eu quero maximizar a função produto entre essas duas variáveis. Só que eu não posso trabalhar com essas duas incógnitas. O que eu vou fazer? Eu vou isolar uma dessas em função da outra e vou substituir aqui. Ok? Então, olha só. Note que y é igual a 1.200 menos 2x. Sim ou não? Eu pego esse 2x e passo para cá, tá? Logo, o que nós temos? A função área em função da variável x vai ser x vezes o y, que vai ser 1.200 menos 2x. Tá bom? Ok? Arrumando essa função, a área vai ser 1.200x menos 2x ao quadrado. Obviamente, pessoal, aqui nós estamos trabalhando com as variáveis x e y positivas, né, que são medidas. Então, são positivas. Então, para a gente achar os pontos críticos, né? Então, derivando essa função área, nós vamos obter quanto, né? Derivada de 1.200x é 1.200, tá? Derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x ao quadrado, e isso igual a, menos 4x, isso igual a zero, tá? Igualando a zero para a gente poder encontrar os pontos críticos, tá? Então eu passo 4x para lá, vai ficar 4x igual a 1.200, e dividindo por 4, o x vai ser igual a 300. Então esse aqui é o ponto crítico, por enquanto. Eu não sei ainda se ele é máximo, né?
Ainda não sei se ele é máximo. Para a gente saber se ele é máximo, você pode usar o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada, né? Vamos usar o teste da segunda derivada de novo, né? Se eu derivar novamente a função área, que é essa aqui, se eu derivar novamente a derivada da função área, que é essa, derivada de 1.200 é zero, derivada de menos 4x é menos 4, né? Então, a segunda derivada é negativa para qualquer valor de x. Tá? Deixa eu até colocar aqui negativo. Se a segunda derivada é negativa para qualquer valor de x, ela é negativa em x igual a 300. Então, para todos os pontos, essa função ela tem concavidade para baixo. Portanto, esse ponto aqui é ponto de máximo. Logo, x igual a 300 é máximo. Belezinha? Alguma dúvida? É claro que essa função que a gente achou é uma função quadrática, né? Com cavidade voltada para baixo, então isso até facilita a confirmação dos nossos cálculos, tá? Mas na hora da prova eu não quero nada de usando função quadrática se aparecer alguma função quadrática, tá? Bom, então qual o valor de y correspondente? Eu sei que y é 1.200 menos 2x, portanto, y vai ser 1.200 menos 2 vezes o x, que é 300. Tá? Então, y vai ser 1.200 menos 600. Ok? E, portanto, o y vai ser igual a 600 metros. Tá? Aqui é 300 metros. Então, o retângulo, o terreno retangular, as dimensões dele, para que ele tenha área máxima, devem ser 300 por 600, tá bom? 300 por 600. E aí vai estar satisfazendo o fato da cerca, né, do perímetro dele ser 1.200 e a área dele vai ser máxima. Tá bom? Alguma dúvida? Então vamos lá. Olha esse próximo problema. Determine o ponto sobre a reta y igual a 2x mais 3 que está mais próximo da origem. Como que você faria esse problema, né? Determine o ponto sobre a reta y igual a 2x mais 3 que está mais próximo da origem. Ah, boa ideia. Problema 4. Sempre faz um desenhinho para te auxiliar, quando for possível, obviamente, né? Então, eu quero... A reta em questão é y igual a 2x mais 3. Tá? Y igual a 2x mais 3. Bom, essa reta... Vou desenhar aqui o plano cartesiano. Ela passa aqui no ponto 3, ordenada 3, tá? Ela é uma função crescente, uma reta crescente, então ela faz isso aqui, tá bom? Essa raiz dela aqui é quanto? Quanto é essa raiz?
menos 3 sobre 2, né? Porque se é igual a 0 aqui, passo 3 para o outro lado negativo e depois passo 2 dividindo, então vai ficar menos 3 sobre 2. É a raiz dessa função primeiro grau, tá? E eu quero saber qual ponto sobre essa reta está mais próximo da origem do plano cartesiano. Então, daqui, ó, ponto 0 e 0. Bom, eu tenho infinitos pontos nessa reta, mas só um ponto tem a menor distância para a origem, tá? E, sob o ponto de vista geométrico, você deve saber que o ponto em questão vai ser o ponto tal que, quando eu traçar uma perpendicular passando pela origem e passando pelo ponto, essa perpendicular, né, como o próprio nome já diz, vai formar 90 graus, né, com essa reta, né? Então, quando eu passar a reta aqui, ó, eu vou ter que marcar um ponto aqui, tal que quando eu passar a reta que passa por esse ponto e pela origem, essa reta vai ser perpendicular à reta dada. É isso que é a questão. Tudo bem? Porque a menor distância é sempre em linha reta de maneira perpendicular, né? Nessa métrica que nós estamos usando. Se eu pegar qualquer outro ponto para cá, ó, qualquer outro ponto para cá, a distância já vai ser maior que essa. Então, eu quero saber qual é esse ponto. Quais as coordenadas desse pontozinho aqui? O que vocês fariam? Chama esse ponto de x e y. X e y, ok? E aí eu posso encontrar a distância entre esse ponto e o ponto da origem. Vou chamar essa distânciazinha aqui, ó, de D. Ok? Vou chamar essa distância aí de D. Então, o que a gente quer? A gente quer descobrir o par ordenado x e y. Quem é o par ordenado x e y? Tal que essa distância D seja mínima. Nosso problema se resume a isso aqui, ó. E aí vocês lembram como a gente pode calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, sim ou não? Tá? Então vamos só relembrar rapidinho para quem não lembra. Se você tem um ponto de coordenadas xa e ya, um ponto A aqui, e um ponto B de coordenadas xb e yb, tá? A distância entre esses dois pontos, A e B, a distância entre esses dois pontos, eu vou chamar de D, ela pode ser calculada. Eu posso aplicar simplesmente um teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, ó. Daqui para cá eu tenho yb menos ya, yb menos ya, e daqui para cá eu tenho xb menos xa. Tá? Então, só para a gente relembrar de onde vem, né? Então, essa distância ao quadrado, né, aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Tá? A distância ao quadrado, que é a hipotenusa, vou até colocar ela para cá, para fora. A distância ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, o que eu vou fazer é usar essa formulazinha para esses pontos aqui, ó. xy, 0 e 0. Tá? Então, eu vou substituir. Temos. Então, a distância ao quadrado é igual a x menos 0 ao quadrado
mais y menos 0 ao quadrado. Tá bem? Ok? Tá? Então, a distância ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que essa função distância ao quadrado está em função de x e y. Tudo bem? Está em função de x e y. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais... Só que o y é quem, gente? O y se relaciona com x através desta equação. O y é 2x mais 3. Então, eu posso substituir lá. Tá? Então, aqui é 2x mais 3. 2x mais 3, só que elevado ao quadrado. Tá? Então, essa distância ao quadrado agora ela varia de acordo com a variável x. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a x quadrado mais... Aí, desenvolvendo, né? Fica o quadrado do primeiro, que dá 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que dá 9. Ok? Então, a distância ao quadrado, variando de acordo com x, vai ser 5x ao quadrado, mais 12x mais 9. Tá? Então, essa é a função distância, só que distância ao quadrado. Aí eu tenho a distância ao quadrado. Eu quero saber o valor de x e y, né, o par ordenado x e y, que minimiza só a distância. Aí está a distância ao quadrado. O que você poderia fazer, então, aí? Hã? Posso jogar só a raiz quadrada, né? Encontrar a distância. Tem duas maneiras de você fazer esse problema, resolver esse problema. Você pode pegar esse quadrado e jogar para o outro lado e dizer que a distância em função de x é igual a raiz quadrada de 5x ao quadrado mais 12x mais 9. Posso fazer isso? Posso. Ou você pode perceber, uma observação importante, é que a distância ao quadrado, ela vai assumir o seu mínimo local no mesmo ponto onde a distância assume. Você tem uma função positiva, essa aqui vai ser positiva, como a gente vai ver no gráfico já já. Né? Você eleva ela ao quadrado, então, onde o quadrado dela assume o mínimo, ela também assume o mínimo. Tudo bem? Por que isso, né? Porque distância ao quadrado, se eu quiser derivar ela, né? Isso aqui é 2 vezes a distância, vezes a derivada da distância. Né? Então, se eu quiser achar o ponto crítico dessa, né? Sendo essa igual a 0, né? Então, se eu quero achar o ponto crítico dessa, eu vou achar o ponto crítico no mesmo ponto dessa. Ok? No mesmo valor para a derivada, para a função dela, para a função d. Tá? Então, basta, na verdade, minimizar essa função. Ok? Então, minimizando essa função para ficar mais fácil, porque aqui vai ter uma raiz, né? Não tem problema. Vocês lembram como é que deriva a raiz de alguma coisa? 1 sobre 2 raiz disso, vezes a derivada disso pela regra da cadeia. Mas é bem mais simples derivar isso, tá bom? Então, então a derivada, a distância ao quadrado, vai ser derivada de 5x ao quadrado dá 10x, mais derivada de 12x, 12. E derivada de 9 é 0. Então, igualando isso aqui a 0, então vai ficar 10x igual a menos 12. Então, x vai ser igual a menos 12 sobre
10. Que simplificando por 2, então esse x vai ser igual a menos 6 sobre 5. Tudo bem? Ok? Então esse aqui é o ponto crítico, tá? Esse é o ponto crítico. Para gente encontrar, para nós encontrarmos classificarmos, na verdade, se ele é ponto de máximo ou de mínimo, o que a gente precisa fazer? Eu posso simplesmente calcular a segunda derivada, né? Calculando a segunda derivada, olha só o que nós vamos obter. Qual é a derivada de 10x? 10. Derivada de 12, 0. Então, a segunda derivada é sempre positiva. Se ela é sempre positiva, para todo x, então aquele ponto x é ponto de mínimo, tá? Então, x igual a menos 6 quintos é mínimo. Tá? E aí só vai faltar encontrar o y correspondente, né? Lembrando que y é 2x mais 3, portanto, o y vai ser 2 vezes o x, que é menos 6 quintos mais 3. Então, y vai ser menos 12 sobre 5, mais 3, que vai dar menos 12 mais 5 vezes 3 dá 15, 15 sobre 5, tá? Então, o y correspondente vai ser 3 quintos. Tá? Então, o par ordenado, o ponto dessa reta, cuja distância dele à origem é a menor possível, é o ponto de coordenadas menos 6 quintos e 3 quintos. Tá bom? Olha esse outro. Vamos ler. Certa pessoa que se encontra no ponto A, para atingir o ponto C, utilizará na travessia do rio, de 100 metros de largura, um barco com velocidade máxima de 10 km por hora. Tá? Então, para atravessar o rio, aqui está o rio, né? Para atravessar o rio, ele vai utilizar um barco que tem 10 km por hora de velocidade, tá? Já de B a A, essa pessoa vai utilizar uma bicicleta com velocidade máxima de 15 km por hora, tá bom? Determine B, ou seja, a posição do ponto B, para que o tempo gasto no percurso seja o menor possível. Tá? Obviamente que a gente vai querer achar a posição desse ponto B em relação à posição que a pessoa está, que é aqui no ponto A, tá? Então a gente vai tentar encontrar aqui, ó, essa medida x aqui, ó. Tudo bem? Relativa à perpendicular passando pelo ponto A, que é onde a pessoa se encontra, tá bom? Então, o nosso problema vai ser encontrar esse valor x, essa medida x, quanto que vale x, para que o tempo gasto nesse percurso seja mínimo, seja o menor possível, tá? Pronto, clareei um pouquinho mais. E agora, o que você faria? O que você poderia fazer? Oi. Certo. Certo. Esse aqui, o B? Esse aqui?
Ah, até aqui. Retângulo, sim. Tá, ok, dá para fazer isso. Porém, como é que a gente acharia esse C, esse X? Essa é a questão. Como que você acharia esse X? E a gente tem que ter em mente que eu quero o valor de X para que o tempo seja mínimo. Então, o segredo, pessoal, é atacar isso aqui, o tempo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o tempo de percurso dessa pessoa, saindo de A, chegando em B e depois chegando em C. Então, o que a gente precisa achar é o tempo de percurso em função de x. Porque se eu achar o tempo de percurso em função de x, eu vou ter a função e depois eu tento minimizar a função. Deu para entender? Sim ou não? Agora, a pergunta que eu faço a vocês é: como a gente pode achar esse tempo de percurso? Certo, você tem 100 para cá, daqui para cá você sabe que é 10. Tá, mas e aí? Como? Certo? Ok, mas a questão é, o que essa distância de A a C nos ajudaria? Mas aí você está calculando a distância, né? De A a C. E eu estou querendo o tempo. Entendeu? Eu quero o tempo. Tenta fazer o seguinte, ó. Tentem pensar no seguinte. Qual o tempo que ele vai gastar daqui para cá? E depois, qual o tempo que ele vai gastar daqui para cá? Porque são dois trajetos. São dois caminhos. Primeiro de barco até o ponto B. Porque, na verdade, ele não vai sair direto de A e chegar em C. Ele tem que ir para o ponto B primeiro. Então, ele sai de A e chega no B, ele vai ter um certo tempo gasto. E depois ele sai de B para C com um outro tempo. Pode usar a equação da velocidade. Tudo bem? A velocidade do barco, velocidade média, obviamente, não é 10 km por hora? Então, qual o caminho que ele percorreu daqui para cá? Quantos quilômetros ele percorreu daqui para cá? Primeira coisa, primeira dica. Aqui não está em metros e tudo não está em quilômetros. Então, bora transformar logo isso. 100 metros para quilômetros é o mesmo que 0,1 quilômetros. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Qual que é esse tamanho, então? Posso aplicar Pitágoras. Esse cateto não é x? Esse cateto não é 0,1? Então, essa hipotenusa vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Essa é a distância de A até B. Belezinha? Qual é a distância de B até C? Quanto é daqui para cá, pessoal? Quanto é daqui para cá? Então, quanto é daqui para cá? 10 menos x. 10 menos x. Perfeito? Então, olha só. Nesse trajeto de barco, a velocidade que ele vai usar é 10 km por hora. E a distância que ele vai percorrer é essa. Então, qual o tempo que ele vai gastar? Bom, a gente sabe que tempo é distância pela velocidade, considerando a velocidade média. Sim ou não? Tá? Então, o tempo no trajeto AB, vou chamar assim, vai ser a distância do trajeto AB, que foi de raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, dividido pela velocidade utilizada nesse trajeto, que foi de 10 km por hora. Então, esse é o tempo no trajeto AB. Perfeito? Já o tempo no trajeto BC, nesse trajeto, ele vai ser a distância do trajeto de B para C, que é 10 menos x,
dividido pela velocidade nesse trajeto. Já que ele vai de bicicleta, ele vai andar a 15 km por hora. Perfeito? Então, esse é o tempo de A para B e o tempo de B para C. Só que eu quero o tempo no trajeto todo. Eu quero o valor de X que minimiza o tempo gasto em todo o trajeto. Tá? Em todo o trajeto. Então, o tempo total, em função da variável x, vai ser o tempo do trajeto A, que deu raiz quadrada de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado sobre 10, mais o tempo do trajeto B, que é 10 menos x sobre 15. Tá bom? Então tá aqui, ó. Alguma dúvida? Não? Então o que a gente quer, enfim, é encontrar o valor de x que minimiza essa função. Então, o que eu preciso fazer agora? Derivar, né? Vamos derivar. Derivar a função tempo. 1 sobre 10 é constante. Qual é a derivada da raiz quadrada de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado? Derivada de raiz de alguma coisa é o quê? 1 sobre 2 raiz dessa coisa. Lembra que tem o 1 sobre 10. Vou até colocar ele aqui, logo na frente. Que é constante. 1 sobre 10. Tá? 1 sobre 2 raiz disso. Só isso? Vezes a derivada do que está dentro. Derivada de 0,1 ao quadrado é 0. E derivada de x ao quadrado é 2x. Tudo bem? Mais derivada desse termo. Tá? Quanto é que vai ser a derivada desse termo? Menos 1 sobre 15. 10 sobre 15 é constante, dá 0. Menos x sobre 15 derivando dá menos 1 sobre 15, que vai ser a derivada desse fator. Perfeito? Tá bom? Então, organizando aqui, olha, esse 2 com esse 2 a gente pode cancelar. Então, a derivada da função tempo será 1 sobre 10 raiz disso, raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, menos 1, vezes x, importante, esse x aqui, menos 1 sobre 15. Tá? Então, acabamos de encontrar a derivada da nossa função tempo. Agora, eu vou igualar a zero para achar os pontos críticos. Tá? Então, t de x igualado a zero vai resultar em x sobre 10 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado igual menos 1 sobre 15 igual a zero. Tudo bem? E aí eu vou pegar esse cara e vou jogar para cá. Então vai ficar assim. Beleza? Tá bom? Esse 10 eu posso passar para cá. Tá? Então vai ficar x sobre raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado igual a 10 sobre 15, que eu posso simplificar por 5, certo? Quando eu simplificar isso por 5, eu vou obter 2 terços. 2 terços. Alguma dúvida? Como é que resolve essa equação? Cruzado? Pode ser cruzado, mas antes disso dá para fazer algo mais legal. Racionalizar até podia ser, mas vai dar mais trabalho. Não, porque tem essa raiz aí que vai me atrapalhar. Gente, sempre que tiver alguma raiz em uma equação, você pode apelar
para elevação ao quadrado em ambos os membros da igualdade. Para você eliminar logo essa raiz. Tudo bem? Então aqui vai ficar x ao quadrado sobre essa raiz com o quadrado vai cancelar. Vai ficar x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Isso vai ser igual a 4 nonos. Agora vamos multiplicar aqui para ficar bonitinho, tá? Então vai ficar 9x ao quadrado igual a 4x ao quadrado mais 4 vezes 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Tá? Tem que encontrar o x, tá? Vamos atacar o problema, o que a gente quer fazer. Encontrar o x, que é o ponto crítico. Então, se eu pegar esse cara e jogar para lá, vai ficar 9x ao quadrado menos 4x ao quadrado igual a 4 vezes 0,1 ao quadrado, tá? Isso aqui dá 5x ao quadrado igual a 4 vezes 0,1 ao quadrado. E, portanto, x ao quadrado é 4 vezes 0,1 ao quadrado sobre 5. Confere? Logo, o x vai ser igual a raiz quadrada. Só vou ficar com a raiz positiva porque estou trabalhando com distância. Tá? O x é uma medida, então é positivo. De 4 vezes 0,1 ao quadrado sobre 5. Tá? Portanto, o x vai ser igual a raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 0,1 ao quadrado, 0,1 sobre 5, tá? E isso aqui desculpa, sobre raiz de 5, né? Sobre raiz de 5, tá? Então, isso aqui vai ficar 0,2 sobre raiz de 5. Então, esse x aqui, ele vai ser 2 sobre 10, 0,2 é 2 sobre 10, raiz de 5. Que eu posso até simplificar mais um pouco, né? Simplificar por 2, isso aqui vai ser 1 sobre 5 raiz de 5. 5, 25, tá, deixa assim mesmo. Ok? Alguma dúvida? Não? Então esse valor que nós acabamos de achar, ele é o quê? É o ponto crítico. Não sei ainda o que ele é. Ele é ponto crítico, tá? Para eu classificar ele, eu posso analisar o sinal da primeira derivada, ou eu posso calcular a segunda derivada, né? Vamos calcular a segunda derivada. A primeira derivada é essa. X sobre 10 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Menos 1 sobre 15. Tá? Então, a segunda derivada, ela vai ser... Aqui vai dar 0 a derivada, então eu tenho que olhar para cá. Aqui eu tenho que usar a regra do quociente. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar mais para cá, senão não vai dar. Vamos lá, a segunda derivada vai ser quem? Vai ser, derivada do primeiro dá 1, vezes de baixo dá 10 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada desse de baixo. Quem que vai ser a derivada desse de baixo? Derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz daquilo vezes a derivada do que está dentro da raiz. Tá? Esse 10 continua aqui, vezes, aí aqui vai aparecer assim, ó, 1 sobre 2 raiz desse troço aqui, x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, tá? Vezes a derivada do que está dentro, que é 2x, tá? Dividido pelo quadrado do de baixo. O quadrado de baixo vai dar 100 vezes o quadrado dessa raiz, vai eliminar o quadrado e a raiz e vai ficar só isso. Tudo bem? Alguma dúvida?
Não? Então, essa segunda derivada, ela será igual ao seguinte, olha. Eu vou deixar 1 sobre esse denominador como um fator comum, tá? Então, 1 sobre 100 vezes x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá? Vezes... Agora eu vou trabalhar em cima, vou trabalhar no numerador. Primeiro, esse 2 com esse 2 eu posso cancelar. Tá beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. Isso, 10 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, menos 10x sobre isso. Olha só, vi um negócio mais legal aqui, ó. Esse 10 e esse 10 são comuns aos dois termos. Então eu posso cancelar esse 10 com um zero daqui, para facilitar a nossa vida, tá? Então, deixa eu apagar esse 100, vai ficar só 10. Esse 10 aqui vai sumir. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, beleza? Menos x sobre isso. Então, x sobre raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Olha só que bacana. Tá? Então, essa segunda derivada vai ser o seguinte, olha, 1 sobre 10 vezes x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, tá? Vezes... Aí aqui, ó, tirando o mínimo, eu vou multiplicar esse com esse, tá? Uma observação, aqui é x ao quadrado, né? X vezes x, x ao quadrado. Tá? Então, multiplicando esse com esse, a raiz some. Então, vai ficar x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado menos x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tive que apagar aqui, já enchi o quadro, foi? Essa questão é bacana, né? Gostaram da questão? Estão gostando da questão? Eu estou gostando. Eu ainda não elaborei a prova. Então, a segunda derivada vai ser... Calma, tá tudo certo. É só prestar atenção para as continhas, tá? Então, aqui esse eu posso cancelar com esse. Então, vai ficar 0,1 ao quadrado sobre 10 vezes x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá bom? Ok? E observa agora que essa segunda derivada ela é sempre positiva para todo x. Porque aqui é sempre positivo. Aqui também é sempre positivo. Então, independentemente do valor de x que você colocar, a segunda derivada é sempre positiva. Se ela é sempre positiva, com cavidade para cima e, portanto, ponto crítico é ponto de mínimo, tá? Então, aquele x igual a 1 sobre 5 raiz de 5 é mínimo. Tá? Ele é mínimo. Olha só que bacana. Tá? Então tá aí a questão. Bonitinha. Ok? Alguma dúvida? Que foi? A gente está com medo, né? Dúvidas, perguntas? Não? Então vou para a próxima. Se vocês não têm dúvida, a tendência é só melhorar, né? Olha só essa. Um sólido será construído acoplando-se a um cilindro circular reto de altura H e raio R. Essa vai ser da prova.
e um raio R, uma semisfera de raio R, ok? Deseja-se que a área da superfície do sólido seja 5π. Determine R e H para que o volume seja máximo. Entendeu o problema? Entendeu o problema? Sim? O que ele está dizendo então? Mas como é o formato dessa garrafa? Só? Só? Um cilindro acoplado, acoplando a ele uma semi-esfera. Aqui, ó. Um sólido será constituído acoplando-se a um cilindro circular reto de altura H e raio R, uma semi-esfera de raio R. Eu quero calcular R e H para que o volume seja máximo, sabendo que a área da superfície do sólido todo é 5π. Então, deixa eu desenhar o sólido aqui. Problema... Qual é esse problema mesmo? É o 5, né? Acho que é o 5. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, o cilindro reto, cilindro circular reto. Tá? Tá aí o cilindro circular reto. E eu vou acoplar a ele uma semi-esfera. Pronto. Então, esse é o modelo, é o formato do sólido. Tudo bem? Esse cilindro tem um raio R. E um raio R. E, portanto, a esfera também vai ter um raio R. E a altura desse cilindro é H. A altura do cilindro é H. Eu quero saber quanto que vale H e R para que o volume seja máximo. Sabendo que, volume máximo, sabendo que a área da superfície é igual a 5π. A área da superfície desse sólido todo é 5π. Tudo bem? E aí, o que vocês fariam nesse? Isso que você acabou de falar, πr² vezes a altura é o quê? Ok, perfeito. É o volume do cilindro circular reto de base de raio R e altura H. E o volume da esfera? Ao cubo sobre 3. 4πr ao cubo sobre 3. Só que aqui é uma esfera, é uma semisfera, então a gente divide por 2. Perfeito. Tá bom? Então vamos anotar essas informações que são importantes. Vamos lá. Olha só, vamos relembrar as fórmulas dos volumes, tanto do cilindro quanto da esfera. Volume do cilindro, πr² H. Volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Só que como eu quero o volume da semi-esfera, então eu divido por 2. Dividir por 2, esse 4 aqui vai se tornar 2. Ok? Então esse é o volume da semi-esfera, esse é o volume do cilindro. Tudo bem? Então eu quero os valores de R e de H que maximiza a soma desses volumes. Belezinha? Tudo bem? Tá. Então, o volume total, vou colocar aqui, ó, o volume total vai ser 2πr ao cubo sobre 3 mais πr² vezes H. Tranquilo? Ok? Bom, mas eu tenho quantas variáveis? 2 variáveis. Isso não é bom. Eu preciso tentar reescrever uma dessas variáveis em função da outra. E aí, o que eu posso utilizar? Eu vou utilizar outra informação que ele nos deu, que é a área total desse sólido, é 5π. E aí a gente precisa relembrar
a maneira que a gente tem para calcular a área de sólidos como esse, tá? Como que a gente calcula a área de uma esfera? Quatro πr quadrado, muito bem, 4πr quadrado. Essa é a área da esfera. Como eu quero a área da semisfera, então eu vou dividir por 2. Dividindo por 2, esse 4 aqui vai se tornar 2. Tudo bem? Tá? E qual é a área do cilindro? Bom, o cilindro ele é composto de uma superfície lateral e duas bases. Porém, esse cilindro só tem uma base, porque a base superior não conta, já que a semisfera foi acoplada a ela. Correto? Então, a área daquele cilindro vai ser a área de uma base. Qual é a área da base? πr quadrado, que é a área da circunferência de raio R, mais a área da superfície lateral. Qual que é a área da superfície lateral de um cilindro? Lembra que o cilindro você pode cortar e esticar. A superfície lateral vai se tornar um retângulo. A altura vai ser H, a mesma altura do cilindro, e a base desse retângulo da superfície lateral vai ser o comprimento da circunferência da base, que vai ser 2πr, tá? Então, a área da superfície lateral é 2πr vezes a altura H. Ok? Lembraram aí? Tá? Então, quando eu somar essas duas áreas, o resultado tem que dar 5π. Então, vamos lá. Como é que a gente vai somar? Pega esse com esse. Vamos lá. 2πr quadrado mais πr quadrado mais 2πrh. Isso tem que ser 5π. Tudo bem? Isso aqui dá 3. Observa que o π eu posso cancelar de todo mundo logo, ó. Simplificando tudo por π para facilitar a nossa vida. Então, ficou 2r quadrado mais r quadrado dá 3r quadrado. Mais 2RH. 2RH igual a 5. Tá? Igual a 5. Bom, quem que vocês acham que a gente deve isolar aí em função da outra variável? O R em função de H ou o H em função do R? O H em função do R vai ser muito mais fácil, tá bom? Então, vou pegar esse cara e vou jogar para lá. Então, vai ficar 2RH igual a 5 menos 3R quadrado. Tá? Então, esse H vai ser igual a 5 menos 3R quadrado sobre 2R. Então, essa aqui vai ser a altura em função do raio, dado que a área da superfície tem que ser 5π. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, enfim, nós vamos encontrar a expressão para o volume, onde nós iremos reescrever o H em função do R daquela forma, tá? Então, o volume total, que agora vai variar em função da variável raio do R, vai ser 2πr ao cubo sobre 3, 2πr ao cubo sobre 3, mais πr quadrado, vezes a altura, que é isso, 5 menos 3r quadrado sobre 2r. 2r. Tudo bem? Tá? Então, observa que agora a única variável é o raio. E aí fica bacana, tá? Organizando. Volume em função do raio vai ser igual a... Observa que bem aqui, ó, r quadrado e esse r, eu posso cancelar um r daqui com um r daqui, para facilitar a nossa vida. Tá? Então, vai ficar 2πr ao cubo sobre 3, 2πr ao cubo sobre 3, tá? Mais 5πr sobre 2, 5πr sobre 2, menos 3πr ao cubo. 3πr ao cubo.
Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Observa que aqui tem r ao cubo e r ao cubo. Então, eu posso tentar operar esses dois, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o mínimo aí, né? Observa que eu ainda não estou fazendo nada. Isso é tudo continha, né? Tudo álgebra aí para a gente poder encontrar algo que facilite a nossa vida. Porque se você for derivar logo aí, pode ser que você se atrapalhe, tá? Então, não tem jeito, tem que organizar. Então, vamos lá. Então, o volume em função do raio será, tirando o mínimo de 3 e 2, é 6. Tá? 6 por 3, 2. 2 vezes 2, πr ao cubo, dá 4 πr ao cubo. Tá bom? Mais 6 por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, mais 15 πr. Menos 6 por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 9 πr ao cubo. Tá? Então, o volume em função do raio, enfim, nós encontraremos que ele é dado por 15 πr, menos 9 πr ao cubo, negativo, mais 4 πr ao cubo, vai dar menos 5 πr ao cubo. Então, essa daqui é a fórmula do volume daquele sólido em função do raio. Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Não? Qual foi a dúvida? Não, tem sim, claro que tem competência, com certeza. Só treinar um pouquinho. Menos 9, porque 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, fica menos 9. Estou tirando o mínimo, né? Você pode também fazer aquilo, né? Multiplicar esse com esse com esses e esse com esse, que dá 6, que é a mesma coisa, equivalente, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos resolver o nosso problema. O que a gente fez até agora foi apenas encontrar a fórmula, a função que modela o problema. Então, é a função do volume. Agora, o que eu vou fazer? Vou derivar ela, tá? Derivando em função do raio, tá? Vamos lá. Qual é a derivada de 15 πr? Em função de r. 15 π. Não, 15 π. Derivada de 15 πx. Não é 15 π? Derivada de 15 πr é 15 π. Tudo bem? Menos. Qual é a derivada de 5 πr ao cubo? O 3 cai, então vai ficar 15 πr ao quadrado. Tudo isso dividido por 6. Beleza? Essa é a derivada, a gente iguala a 0 para encontrar os pontos críticos, tá bom? Então, esse 6 multiplicando vai dar 0, então vai ficar só o numerador igual a 0, tá? Então vai ficar 15 π. Esse cara eu vou passar para lá, vai ficar 15 π r quadrado, certo? 15 π com 15 π cancela, então fica 1. Então, r quadrado é igual a 1. Portanto, r é igual a 1. Tá? Lembrando que só me interessa a raiz positiva, porque o raio aqui tem que ser positivo. Beleza? Dúvidas? Beleza. Então, esse é o ponto crítico. Para a gente classificar ele, vamos calcular a segunda derivada, que é bem simples, né? A segunda derivada vai ser derivada de 15 π, 0. Derivada de menos 15 πr ao quadrado, o quadrado cai, vai ficar menos 30 πr sobre 6, ou seja, menos 5 πr. Essa é a segunda derivada. Só que eu quero classificar esse ponto crítico. Então, eu pego a segunda derivada e aplico ele na segunda derivada. Vai ficar menos 5π vezes 1, que dá menos 5π, que é negativo. E se ele é negativo, a concavidade é para baixo e ele é ponto de máximo. Tá? Então, logo, portanto, R igual a 1 é máximo.
E se o raio que maximiza o volume é 1, qual vai ser a altura? Porque ele pediu o raio e a altura. Bom, a gente sabe que a altura é dada por isso, tá? Então, eu vou substituir o 1 aqui, para encontrar a altura, tá? Logo, a altura vai ser 5 menos 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2 vezes 1, tá bom? Que é 2 sobre 2, que dá 1 também. Então, para maximizar esse sólido, a altura tem que ser 1 e o raio também tem que ser 1. Alguma dúvida? Eu estou vendo umas caras assim de desânimo, eu não estou entendendo, gente. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que eu fiz? Olha só, presta atenção. De cálculo, o que a gente fez foi daqui para cá. A gente só derivou, achou os pontos críticos e classificamos, derivamos novamente, classificamos, acabou. De cálculo não teve nada extraordinário. O resto vocês já sabem, lá do ensino básico, a álgebra básica. Tô brincando, mas é claro que essas manipulações algébricas não são tão triviais assim, né? Não são tão simples, mas com calma assim dá para fazer, né? Se você tiver assim uma prova assim de meia hora para fazer, dá para fazer uma questão dessa e uma questão de construção de gráfico. Dá, dá para fazer, não dá para fazer? Ainda temos 10 minutos, dá para fazer mais uma. A última da aula de hoje, tá? Olha só, essa daí eu tirei, na verdade quase todas estão lá no livro do Stuart, então eu sugiro muito que vocês tentem fazer os problemas de otimização lá, que se encontram lá no livro do Stuart, e também os problemas da lista, tá? Da lista. Vamos lá, a gente fechar. Um pôster deve ter uma área de 900 centímetros quadrados, com uma margem de 3 centímetros na base e nos lados, e uma margem de 5 centímetros em cima. Tá? Que dimensões darão a maior área impressa? Tá? Hã? A do livro? Do Rio? Ó, problema 6, né? Olha só, é um pôster, né? A área desse pôster, não sei quais são as dimensões. Vou chamar isso aqui de x e isso aqui de y. Então, a área desse pôster, x vezes y, é 900 metros quadrados. Tá claro? Até aí? Tá. Só que ele diz que esse pôster tem margens. Ele tem 3 centímetros de margem nos lados e na base e 5 centímetros de margem em cima. Tá? Então, o que está acontecendo é algo desse tipo aqui, ó. Tá? Daqui para cá é 3 centímetros, daqui para cá é 3 centímetros, daqui para cá é 3 centímetros e daqui para cá são 5 centímetros. Eu quero saber qual é a maior área impressa, só vai imprimir essa parte. Isso aqui é margem, tá? Então, qual é a maior área impressa? Tudo bem? Então, eu quero maximizar a área dessa parte impressa, desse retângulozinho aí. Tudo bem? Mas as margens são fixas, né? Elas não mudam o tamanho das margens. Não, o que pode mudar é o tamanho do pôster em geral. Ah, sim, esse aqui, né? Só que aí vai dar trabalho demais, olhando assim.
Vai dar muito trabalho porque você vai ter que calcular de cada um desses retângulos e aí você vai ter muita coisa. É mais simples você simplesmente olhar para a área desse retângulo. Como eu quero maximizar essa área, é mais simples eu olhar para a área dele somente, tá? Só que para calcular a área dele, eu preciso dos lados dele. Quais são as medidas do lado ou dos lados desse retângulo? Vou colocar ele bem aqui, ó. Quais serão? Essa aqui vai ser quanto? Exato. Y menos 8. Porque eu tenho 5 aqui e 3 aqui. Tenho 8. Então é Y menos 8. Y menos 8. Muito bem. E, portanto, aqui vai ser X menos 6. Tá bom? X menos 6. Então, eu quero maximizar esse retângulo. Quero encontrar as dimensões dele para que a área dele seja máxima. Eu quero as dimensões dele para que a área dele seja máxima. Tá? Então, a área desse retângulo é x menos 6 vezes y menos 8. Só que eu tenho uma função de duas variáveis, eu só quero uma. Então, eu venho aqui e posso dizer, por exemplo, que o y é 900 sobre x. Tá bom? Logo, a área vai ser x menos 6 vezes o y, que é 900 sobre x menos 8. Tá bom? Logo, e aqui agora eu tenho a área em função da variável x apenas, né? Logo, a área em função de x vai ser x vezes 900 sobre x dá 900. E cancela o x de cima com o x de baixo. 900. X vezes menos 8 dá menos 8x. Tá? 6 vezes menos 900 sobre x, 6 vezes 9, 54. Então, dá 5.400 sobre x. E 6 negativo vezes 8 negativo dá mais 48. Portanto, a fórmula da área em função de x vai ser 900 mais 48 dá 948, menos 8x, menos 5.400 sobre x. Pronto. Acabamos de encontrar a área em função da medida x do pôster. Do pôster, essa base aqui do pôster, tá? Alguma dúvida? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou derivar a área, poder encontrar essa medida x aí, que maximiza essa área, tá? Então, vamos achar a derivada. Achando a derivada, deixa eu colocar aqui a fórmula para não ter que ficar voltando lá. É 948 menos 8x menos 5.400 sobre x, tá? Vamos lá. Então, a derivada da área vai ser... Derivada de 948 é 0. Derivada de menos 8x é menos 8. Menos 5.400. E derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, a área ela vai ser menos 8 mais 5.400 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Igualando isso a zero, para a gente encontrar os pontos críticos, então vai ficar 5.400 sobre x ao quadrado igual a 8, né? Passo o 8 para lá. Então, eu posso simplesmente passar esse x ao quadrado para cá e o 8 passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 5.400 por 8. Quanto é que dá isso aqui? 4.600, né? 6 por 8. 6, 48. 6, baixa 6. Baixa 0, dá 7, né? Dá
405, 675. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 675. Tá? Lembrando que eu vou ficar só com a medida positiva, porque o x é positivo. É uma distância, um comprimento, tá? Quanto tempo a gente tem? Acabou já? 1 minuto? Não deixa correr. Então, para a gente classificar, a gente pode derivar novamente, né? Vamos derivar novamente, rapidinho. Segunda derivada vai ser, derivada de menos 8 é 0. 5.400 vou deixar aqui. E derivada de 1 sobre x ao quadrado. Agora, bora ter atenção. É menos 2 sobre x ao cubo. Não é isso? Correto? E aí, se eu quero o valor da segunda derivada no ponto raiz de 675, isso vai dar menos 10.800 sobre a raiz de 675 ao cubo. Só que isso é negativo. E se isso é negativo, esse ponto aqui é ponto de máximo. Tá? Então, x igual a, portanto, x igual a raiz de 675 é máximo. Tá? E aí falta encontrar o valor de y, né? Bom, o valor de y, portanto, y é 900 sobre isso, raiz de 675. Né? Porque o y é 900 sobre x. Tá bom? Então, quais são as dimensões da área impressa, da região impressa de área máxima? Vai ser x menos 6. Então, vai ser raiz de 675 menos 6 centímetros. E o y vai ser 900 sobre raiz de 675 menos 8 centímetros. Tá? Então, essas serão as dimensões que maximizam essa área impressa. Beleza? Gente, alguma dúvida? Treinem bastante e até a próxima. Na aula que vem a gente vai dar o passo inicial para nós falarmos sobre integrais, tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre primitivação, tá bom? Até a próxima.